E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje vai ser sobre 5 fundos imobiliários que não podem faltar na carteira de um investidor cauteloso e conservador, beleza? Lembrando sempre, né, que ser cauteloso e ser conservador não necessariamente significa abrir mão dos rendimentos, né? Inclusive eu vou trazer para vocês aqui uma planilha onde a gente vai poder observar que mais importante do que o rendimento por cota que o fundo paga é, sobretudo, o valor que a gente vai pagar para adquirir essa cota. Então, por isso é sempre importante adquirir fundos imobiliários que estejam sendo negociados com deságio, né, com desconto em relação ao seu valor patrimonial, porque dessa maneira a gente garante que os dividendos futuros serão muito positivos, beleza? Lembrando também que esse tipo de carteira é uma carteira mais voltada para o longo prazo, então se você pensa aí no longo prazo, 5, 10, 15 anos, certamente esses fundos são fundos muito sólidos, são fundos que são negociados na bolsa há bastante tempo, tá? Alguns aqui há mais de 10 anos, então são fundos que cascudos, né? A gente costuma dizer, que já passaram aí por vários períodos econômicos, por recessão, e aí continuam sendo muito resilientes, beleza? Bom, pessoal, antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês darem um like aí, comenta aí embaixo qual o próximo tema que você também quer que eu comente aqui no canal, beleza? Pessoal, só um último recadinho bem rápido, tá? Esse vídeo, assim como o último que eu postei aqui, todos os outros vídeos do canal, não é uma recomendação de investimento, tá bom? Como vocês sabem, eu sou matemático de formação e o meu intuito com o canal é trazer uma análise sob uma ótica mais estatística para embasar os meus investimentos. Então, eu busco trazer aqui no canal a estratégia que eu utilizo para mim e tento mostrar para vocês através dos números como eu cheguei nesses resultados, beleza? Bom, pessoal, o primeiro fundo que eu trouxe aqui é um fundo bem conhecido por vocês, né? O CPTS11. É um fundo que tem uma liquidez diária acima de 70 mil, né? Segundo aqui o Funds Explorer. É uma liquidez bem alta, o que permite uma entrada e saída do fundo com uma certa facilidade. Outra coisa que chama a atenção também é o patrimônio líquido que esse fundo tem sob gestão. A gente está falando de quase 3 bilhões de reais, certamente um dos maiores fundos no quesito patrimônio líquido da Bolsa de Valores, beleza? Outra coisa bem interessante do fundo também nesse momento é que ele está sendo negociado com um desconto muito grande. Tá? Inclusive, eu acho que esse valor aqui não foi atualizado pelo site ainda. Se a gente for olhar aqui no Google, ele fechou hoje a R$ 75,64, uma queda de quase 3%. Né? Se a gente for pegar o year to date aqui, ó, ele sempre foi negociado bem acima de R$ 90, né? 90, 95. E hoje, olha só a queda absurda que ele teve aí nos últimos 2 meses, né? Está sendo negociado a R$ 75. E por que houve essa queda? Né? Um dos motivos, talvez o principal, seja esse gráficozinho aqui, gente. Percebam que os últimos 2 meses do fundo ele entregou dividendos muito baixos, né? Sobretudo em novembro. Esse dividendo de novembro assustou demais os cotistas, de 37 centavos, está bem abaixo da média. Inclusive, eu vou trazer para vocês a média de rendimento de cada um desses fundos no final do vídeo, tá? Não se preocupem, porque é importantíssimo a gente entender quanto que eles pagam em média por cota, tá bom? Mas isso acabou assustando muito os investidores que acabaram, mão de alface, soltando esses fundos, se desfazendo das suas posições e fazendo com que o fundo fosse negociado hoje a um preço bem abaixo do que deveria, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio desse fundo. Deixa eu tirar o zoom que está muito grande. Vamos chegar aqui nos gráficos para a gente entender como que esse fundo trabalha. É bem legal, é bem didático esse relatório gerencial. Olha só, em relação ao segmentação do fundo, perceba que a maior parte está alocada no setor logístico industrial, 31%, seguido dos shoppings, 15%, varejo, comercial, hospital e assim por diante. Percebam que ele tem uma grande parcela em outros fundos também, né? 26% em outros fundos imobiliários. Então perceba, gente, que é um fundo que do ponto de vista de segmentação, ele está bem diversificado, né? Bem interessante. Já sobre a taxa de juros, a gente está falando de um fundo que tem quase 70% do portfólio atrelado ao IPCA
mais 6,6. Então é uma taxa que talvez não seja a mais conservadora de todas, se bem que hoje em dia é difícil achar um fundo com IPCA mais 3, IPCA mais 4, porém é uma taxa ainda bem zelosa, vamos dizer assim, né? Bem cautelosa, tá bom? Bom, gente, esse foi o primeiro fundo, o CPTS11. Eu não vou perder muito tempo aqui porque a gente tem muitos fundos para falar aqui no vídeo, beleza? Bom, o segundo fundo, pessoal, é o VRTA11, tá? É um fundo que tem uma liquidez diária de pouco mais de 35 mil negociações, bastante também, bem fácil de entrar e sair. Tem sob gestão um patrimônio líquido de 1,4 bilhões de reais, um pouco menor que o CPTS, mas ainda bem relevante, né? Na verdade é metade do CPTS, mas ainda assim bem relevante. Assim como no caso do CPTS, ele está sendo negociado com um desconto muito interessante, né? De 6%, tem um deságio de 6% aqui. Se a gente for ver, na verdade, por quanto que ele fechou hoje, olhem só, ele fechou em R$ 85,40, né? E aqui ele ainda está considerando o valor antigo de sexta-feira, R$ 85,96. Então a gente está falando de um PVP aproximadamente de 0,92, gente. Um desconto muito legal para esse fundo. Percebam só como esse fundo traz uma segurança para os investidores. Olha esse gráfico. Ele, pessoal, esse fundo VRTA11, ele tem informações aqui desde junho de 2011. Acredito que tenha sido o IPO dele por aqui, né? Abril, maio, junho. E perceba que ele tem uma estabilidade no pagamento de dividendos, né? Como eu já falei, eu vou trazer no final aqui para vocês a média, que é um valor muito importante de se saber de todos esses fundos, mas percebam que só esse gráfico aqui, para quem pensa no longo prazo, né? Para quem está pensando numa carteira previdenciária, isso aqui é lindo de ver. Não é mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui no portfólio do fundo. A gente está falando de um fundo. Deixa eu descer aqui. Um fundo que tem aí o IPCA como grande indexador, né? 83% está atrelado ao IPCA e 11% ao IGPM. E a taxa média de juros de 6,9, né? Um pouquinho maior do que o CPTS, que é 6,6, né? Salvo engano. Mas ainda assim, bem cautelosa no sentido taxa de juros, beleza? Não sei se eu vou conseguir ver a segmentação deles aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. O setor do devedor, né? Maior parte, construção civil, alimentos, compromissadas, outros FIIs de papel, ó, 10% em FIIs de papel, 6% em logística, varejo, cerâmica. Então vejam que o setor desses devedores são setores bem diversificados, né? Isso acaba sendo positivo do ponto de vista de diluição de risco, beleza? Bom, gente, terceiro fundo imobiliário para quem pensa no longo prazo, RBRR11, uma liquidez de quase 40 mil negociações, tem um patrimônio líquido aí de 1,3 bilhões de reais e também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Aqui está R$ 83,00, mas se a gente for ver aqui no Google quanto que foi encerrado, a R$ 81,50, uma queda de 2%, tá? R$ 81,50, gente. Então, o PVP dele aqui deve estar em torno de 0,86, 0,85, acredito eu. Ou seja, é um fundo com desconto, tá bom? Se a gente for ver aqui, ele é um pouco mais novo em relação ao VRTA11, mas ele tem sim um histórico muito legal, né? Desde junho de maio de 2018, desculpa. Passou aí pelo período pré-pandemia, 2018 e 2019, o que mostra uma resiliência do fundo, tanto pré-pandemia quanto pós-pandemia, né? Pensando no longo prazo, muito interessante. Se a gente for olhar aqui o relatório gerencial do fundo, vamos dar uma olhadinha só para entender um pouquinho do portfólio dele, né? Ainda de forma bem superficial. Vamos olhar aqui. Cadê? Aqui, ó. IPCA, vamos ver o spread do fundo. Então a gente está falando de um IPCA de 71% da carteira atrelado ao IPCA mais 6,6%. Mais uma vez, uma taxa de juros bem conservadora, tá bom? E o CDI, né, representando 15% do fundo, CDI mais 2,6%. Também a gente está falando de uma taxa bem conservadora. Lembrando que, pessoal, a taxa a ser conservadora eu já comentei sobre isso no último vídeo, né? Uma taxa menor acarreta num dividendo menor. Porém, o fato da taxa ser menor, ela também garante que o devedor vai honrar com a sua dívida, né? Tem mais probabilidade do devedor honrar com a sua dívida. Por isso que ele acaba sendo mais seguro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na segmentação, né? A gente tem aqui, ó, laje corporativa, né, sendo a maior parte, 44%, galpão logístico 32% e residencial 18%. Percebam que mais um fundo aqui que não tem loteamento
e multipropriedade, né, que são segmentos aí mais arriscados do ponto de vista de risco de crédito, beleza? Pessoal, indo para os dois últimos fundos, tá bom? Esses aqui talvez mais fundos de médio risco e não tão high grade como os outros três. CVBI 11 tem uma liquidez diária de 30 mil negociações, tem sob gestão, né, um patrimônio líquido de R$1 bilhão e também está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Vamos dar uma olhadinha nele aqui enquanto que ele fechou hoje. CVBI 11. Ele fechou a R$ 84,80, uma queda de quase 1,7%. Voltando aqui, né, a gente está falando provavelmente de ele estava em 86 e foi para 84. Então a gente está falando aí de uma queda aproximada do PVP para 0,91 provavelmente. 0,91, 0,90. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos rendimentos, né? É um fundo também um pouco mais recente do que o próprio RBRR11, né? Vou trazer para vocês a média logo em breve. Agora olhando para a carteira desse fundo, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A maior parte está investida em CRIs, né? Uma pequena parcela em outros FIIs, 5% só. Vamos dar uma olhadinha na taxa de juros. Eu acho que ela não está marcando aqui, tá? No final do vídeo eu trago para vocês a taxa de juros. A maior parte do portfólio está atrelada ao IPCA, né? Como a gente pode verificar aqui, uma outra pequena parcela ao CDI. Ah, legal, ó, a distribuição por segmento também, né? Percebam que esse fundo já tem uma pequena parcela de loteamento e de multipropriedade, né? Falei para vocês que esse fundo saía um pouco da característica high grade e entrava aí já na característica de risco médio, né? Então a gente está falando que a maior parte aqui é residencial, seguida de loteamento e logística. Aí a gente tem shopping com 12%, educacional com 7%, multipropriedade com 13%. Né? Isso, pessoal, não significa que o fundo é arriscado, nossa, que risco, né? Se a gente comparar com os outros 5 que eu falei no último vídeo, na verdade não tem nem como comparar, né? Mas é inegável que a característica dele aqui é sim um pouco mais arriscada do que os outros 3 que a gente trouxe primeiramente, beleza? E pessoal, para fechar o vídeo, eu trouxe aqui o BARI 11, certamente um fundo de risco médio, não se compara aos outros 3 primeiros fundos, né? Ponto negativo dele, uma liquidez muito baixa, né? De 5 mil negociações apenas. Acaba sendo ruim, né, para quem quer entrar com uma posição muito alta ou sair da posição que tem. Porém, né, algo que talvez, dependendo do seu perfil, seja interessante. Tem sob gestão um patrimônio bem menor, de 460 milhões de reais, e está sendo negociado com um baita desconto também, né? Ele fechou hoje a 85,73 e aqui, ó, vejam que ele estava 87, então o PVP dele deve estar em torno da casa do 0,85, pessoal, um desconto bem grande para esse fundo. Eu montei posição nesse fundo, gente, no começo do ano a R$100, né? Hoje ele está sendo negociado a 87, então é um desconto bem grande mesmo. Se a gente for olhar aqui também o gráfico dos dividendos, desde 2019, junho de 2019, pegou um período pré-pandemia aí, quase um ano, e entrega bons rendimentos também, dado o seu risco. Vamos dar uma olhadinha no portfólio dele? Antes, uma outra coisa ruim também do fundo, tá? A taxa de administração dele, gente, 1,3 é uma taxa bem salgada, né? 1,3% é um valor bem alto. E além disso, ainda tem a taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark. Então é uma taxa que acaba reduzindo aí um pouco o resultado do fundo e comprometendo um pouco os rendimentos, tá bom? Olhando aqui o portfólio, a gente tem aí IPCA predominante, né? 57% do fundo, a uma taxa de 6,9%, e IGPM representando 27% do fundo, a uma taxa de 8,3%. Então, claramente um fundo de risco médio do ponto de vista de taxa de juros, tá bom? Bom, gente, o vídeo ficou um pouco longo, falei um pouco rápido para ver se ficava um pouquinho menor, mas é difícil, né? E só para finalizar, vou trazer para vocês aqui agora a tabelinha com as informações dos rendimentos médios, né? Então percebam que de todos os fundos que eu trouxe, o BARI 11 acaba sendo o fundo que mais entregou por cota, né? Tem uma média de 1,08. Também tem um risco um pouquinho maior, como eu já expliquei. Só que percebam só que interessante. O VRTA11 tem uma média por cota muito legal. Lembre-se que o VRTA11, gente, é aquele fundo que é negociado desde 2011. Né? Olha o tanto de histórico que ele teve e ele conseguiu manter uma média
de 0,93 centavos por cota. Foi algo que chamou minha atenção, inclusive eu comentei com vocês que fiz um aporte nesse fundo hoje, né? Vou liberar as outras informações aqui para a gente ver. Ele fechou aqui, né? Opa, deixa eu atualizar esses dois valores. Ele fechou aqui, ó, do ponto de vista de preço sobre valor patrimonial, o CPTS11 é o fundo mais barato no momento. Também entrega um rendimento muito legal por cota. E, pessoal, quero que vocês prestem bem atenção nessa coluna aqui, ó. O dividend yield futuro. Detalhe importante. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Mas, como vocês viram, por exemplo, no caso do VRTA11, a média é muito extensa, né, gente? O rol de dados é muito extenso, o que faz com que a média tenda a se permanecer aí no longo prazo, tá? Então, se a gente pensar que o VRTA11, por exemplo, tem uma média de 93 centavos e hoje ele está sendo negociado a R$ 85, a gente está falando de um dividend yield futuro, caso a média se mantenha, de quase 1,10. Então a gente está falando de 1,10 ao mês, o que daria 13,2% ao ano em um fundo que é extremamente conservador, né? Um fundo que tem pouquíssimo risco de crédito se comparado a outros tantos que a gente tem negociados hoje. Então isso aqui me chamou muito a atenção e foi um dos motivos de eu ter feito um pequeno aporte na data de hoje, tá? O CPTS11 também é algo que chama atenção, né? Percebam que com exceção do Bari, que eu já falei para vocês que tem um risco médio, né? Esses outros 4 fundos aqui são fundos bem conservadores. E, pessoal, eles entregaram aqui, ó, o dividend yield futuro com base na média do CPTS é de 1,10. Também é um dividend yield sensacional, né? Caso ele mantenha a média, no preço de hoje, isso significaria 1,10%. Tá bom? Trouxe outros dois aqui, né, gente? O RBRR11 tem, ele certamente de todos esses aqui é o mais conservador, talvez junto com o KNCR11, acabei não trazendo o gráfico aqui, mas são os dois mais conservadores desses 5 que eu coloquei em tela. Porém, né, no preço que estão sendo negociados hoje, se a gente pensar que é um fundo extremamente conservador que está entregando 0,8, não é ruim, né, gente? Não é ruim. Tudo depende do seu perfil e do seu objetivo, beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte aqui. Eu tento falar mais rápido, vocês perceberam no vídeo de hoje, para ver se fica mais curto, mas são muitas informações. Talvez fosse melhor eu ter indicado 3 fundos imobiliários ao invés de 5, não sei. Vou tentar pensar num modelo que fique um pouco mais curto os vídeos, prometo. E se você curtiu, comenta aí embaixo, só para dar aquela moralzinha pra gente, tá bom? Valeu!